Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos aqui presentes. Estamos nós mais uma vez com o curso de homilética rápido, porque é uma importância muito grande a gente saber pregar, a gente saber se expressar na palavra de Deus, né, irmãos? Espero que vocês tenham aproveitando esse momento que Deus está nos proporcionando para estarmos apresentando e aprendendo sobre homilética, tá? Essa é a segunda aula, né? E nós estaremos vendo aqui o tópico ler, explicar e aplicar. Bom, vamos lá, em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que nós vamos ver é responder esta pergunta, porque essa pergunta às vezes muito de nós fazemos e não sabemos responder essa pergunta. O que é pregar? Tá faltando um acento ali no mas nós estaremos respondendo essa pergunta aí. O que é pregar? É uma frase muito legal que eu peguei do livro do Gilton, que diz o seguinte: que a comunicação da palavra de Deus com a aplicação para o presente e elucidando os desafios para o futuro. Sem a interpretação da palavra de Deus e sem a aplicação dos desafios, não há pregação. Então, isso que o Gilton fala, uma pequena explicação do que é pregar. É a comunicação da palavra de Deus, que tem que ter aplicação no presente, trazendo os desafios, elucidando, trazendo a clareza dos desafios futuros para a igreja. Sem essa interpretação da palavra de Deus do presente para o futuro, fica difícil a gente fazer a aplicação para os desafios da pregação, porque não há. A gente vai pregar o nosso vivencial. A gente não pode pregar uma coisa que pode acontecer daqui 10, 20 anos. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10, 20 anos. A gente sabe que a palavra de Deus fala, a Bíblia fala, né? Que vai acontecer. Que vai acontecer daqui futuro, mas nós não sabemos quando vai acontecer. Então pregar é comunicação da palavra de Deus com aplicação para o presente e elucidando os desafios para o futuro. Bem? Tem uma interpretação da palavra de Deus e aplicar para os desafios para o futuro, isto é, o que é pregar. Bem, vamos lá então, continuar? Bom, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a construção do ler, explicar e aplicar é uma construção, é um bloco de ações que nós iremos fazer para chegar no resultado que é a pregação, tá? Então ler, que é a noemática que a homilética chama, é simplesmente o ato de você ler e entender o texto. É a exegese do texto. Existe exegese e existe exegese. A exegese você tira do texto. A exegese você coloca no texto. Então não podemos fazer exegese, colocar no texto. Nós temos que fazer exegese, que é tirar do texto aquilo que o texto realmente está falando. Bem? A palavra exegese é uma transliteração do grego que significa narração expositiva. A palavra é formada por... É aqui, do grego, que é de fora, e egeomai, que é conduzir, guiar, liderar. Daí o sentido de tirar e trazer de fora. É uma construção de duas palavras etimológicas juntas, né? Exegese é a construção dessas duas palavras que vai dar esse sentido da gente tirar do texto. Vamos tirar do texto e vamos conduzir o que foi tirado do texto para guiar, para liderar, para dar um sentido.
trazer para fora, dar um sentido para aquilo que nós venhamos pregar. E como é que se faz uma exegese? A exegese ela é um pouco complicada de se explicar no sentido literal da coisa, tá? Quais são os passos exegéticos de um texto que eu vou fazer a interpretação correta, tá bom? O que a gente precisa fazer? Primeiro, nós precisamos fazer a leitura do texto e comparar com outros textos, né? Tem uma regra básica da exegese que diz o seguinte: textos difíceis da Bíblia ou de qualquer, são interpretados por textos fáceis da Bíblia. A gente pega um texto sobre parectologia, por exemplo, sobre soterologia, por exemplo. A gente vai catar aquele texto difícil e vamos comparar com textos fáceis para a gente dar um sentido, porque a Bíblia não vai entrar em contradição na exegese dela. Bem? Se possível, releia o texto em hebraico ou grego. Tá? Quando eu falo ler, pega a perícope, lê. Tem vários aparatos críticos na internet de graça que você acessa. Você tem acesso ao texto hebraico, tem acesso ao texto grego, tá? E ainda esses sites, ele ainda translitera assim para nossa língua cada palavra, bem? Terceiro, inicie o estudo gramatical e sintático dos verbos. Quais são as palavras-chave? Ou seja, vai pegar a perícope no texto. Você vai achar os verbos, a ação da palavra de Deus. E você vai fazer uma análise gramatical desse texto. Uma análise sintática do texto dos verbos. Qual é a ação? O que significa isso na língua hebraica? O que significa isso no grego? Aí você vai pegando as palavras-chave do texto que você vai achar futuramente, achar o campo hermenêutico para você criar uma pregação. Bem? Examine as variantes textuais através dos aparatos críticos possíveis. Esses que estão em vermelho já é uma exegese mais avançada, meus irmãos. Não é uma exegese básica, é avançada. Tá? Quais são as variantes textuais do texto? Aí você vai pegar os aparatos críticos do texto. Fonte G, fonte P, fonte J. São as fontes de construção do texto. Fonte javista, fonte eloísta, hein? Fonte paulina. Aí você vai, enfim, avançado. Aí a gente fazer uma exegese avançada dos textos. Estuda o significado das palavras no quinto. Você tem que estudar o significado da palavra, do verbo. Tá? Então você fazer uma boa exegese. Qual é o gênero literário do texto? Se o texto é uma narração, você tem que achar o gênero literário do texto. As figuras de linguagem que o autor usou. Reconstrução visual, geográfica do local. Aí tudo isso você precisa ter um certo conhecimento. Pastor, mas como é que eu vou ter? Calma, gente, estamos juntos aqui, a gente vai andar junto, a gente vai entender aos poucos como é que funciona isso. Ok? Faça um mapeamento no 7. Quem escreveu o texto, se é narrador, qual o autor, etc. Isso é o mapeamento do texto que você vai fazer. Tá? No texto tem textos bíblicos, você vai achar, ó, isso aqui é um narrador. Então Jesus saiu e foi para tal lugar. Quem está falando? É o narrador. Geralmente o narrador é quem escreveu o texto. Está narrando a história de Jesus. Na pregação você vai dizer, quando Lucas falou sobre Jesus Cristo que estava saindo, aí você vai trazer o autor do texto, o narrador. Bem? Tem que explicar isso na pregação. Tá? E para tudo isso você achar qual é a ICT do texto, qual a ideia central do texto. Bem? Achando a ideia central do texto, a gente consegue achar mais fácil o campo hermenêutico. O fácil? Amém? A gente vai andar junto, irmãos. Isso aqui é uma construção. Eu estou estudando homilética aí já faz uns 7, 8 anos aí, mais ou menos. Então, é um modo bem simplificado aqui para os irmãos entenderem, tá? Nós estamos juntos em nome de Jesus. Bora. Gente, vamos lá para hermenêutica. A gente vimos o que é exegese no básico. Agora a gente já entendeu o que é hermenêutica. Hermenêutica é o ato de explicar.
O termo hermenêutico provém do verbo grego hermeneunein, que significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer. E por último, traduzir. Significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. Esse termo deriva do nome da mitologia do grego do deus Hermes, aquele que tem asinha nos pés, que era responsável de levar a comunicação entre a ilha a Via Láctea, né, que levava até a Ilha das Flores, onde ficavam os Zeus na mitologia grega, até os titãs e os seres humanos. O Hermes, ele era mensageiro dos deuses pagãos, é a mitologia, sabemos que isso não é verdade, mas esse termo hermenêutica surgiu dessa história, tá? A quem os gregos atribuíram a origem da linguagem, da escrita e considerando o patrono da comunicação e do entendimento humano. Bem, na hermenêutica nós vimos lá já o que é noimática, é que se preocupa com o sentido que há no texto, que é ICT. Tá vendo que a hermenêutica ele vai usar da exegese? Eu vou usar da exegese para interpretar o texto. A ICT do texto. Ok? A hermenêutica também tem um outro pé. São a tripé da hermenêutica. Tá? Que é a heurística. É a ferramenta que estuda aquilo que precisa ser utilizado para a descoberta do texto, da tese do texto. Porque o texto necessita do uso do Sittenleben, que é um termo alemão. A tese e o Sittenleben a tese é a tese do texto. O que o texto está falando aqui? Você vai achar a tese de uma maneira mais simplificada quando você conhecer o Sittenleben, que é o lugar vivencial, tá? Que é a geografia, que é a cultura, a economia, o que estava acontecendo na região. Tudo vai envolver para você conhecer melhor a hermenêutica. Ok? Estão entendendo? A proflorística, tá? É um modo ou forma de como é exposto o sentido encontrado nas escrituras. Trata da extração e aplicação da mensagem encontrada. A contextualização da mensagem, o campo hermenêutico. Com o campo hermenêutico você vai contextualizar a mensagem, você vai se tornar a mensagem presente, vivencial, inteligível. Você vai introduzir o ouvinte dentro da mensagem. A hermenêutica vai fazer isso, vai trazer o ouvinte para dentro da mensagem. Amém? Deu para entender, meu querido? Como é que funciona? Vamos embora. Achou o campo hermenêutico? Achou o filé da pregação, que é onde Deus fala. Ok? A noimática, ICT, já foi extraído nas funções exegéticas, certo? Agora a gente vai entender o que é a tese, como funciona a tese do texto. Tá? Existem várias maneiras de você estudar o estudo bíblico, tá? A Bíblia. A tese tem várias maneiras, mas eu acho que o mais rápido para a gente pegar é o estudo indutivo rápido. Tá? A tese ela vai trazer, a noimática vai trazer várias maneiras para você estudar o texto, mas o que eu acho mais simples, assim, mais fácil, é o indutivo rápido. Tá? Por exemplo, número 1. O que o texto fala sobre Deus? Todo texto bíblico fala sobre Deus. Fala sobre Deus. Tá? Aí a gente vai responder. Nesse texto bíblico, a gente vai fazer melhor de responder, a gente vai fazer umas perguntas ao texto. Quem é Deus no texto? Precisa responder. Como se mostra, Deus se mostra ao homem no texto? E o que revela esse texto sobre Jesus? Tá compreendendo, irmãos? Segundo, o que o texto fala sobre o ser humano, o que o texto está falando pra gente? A gente vai saber quem é Deus, como ele se mostra ao homem, como ele revela Jesus no texto, revela Jesus, e como nós nos encaixamos para receber essa mensagem.
Fantástico, né? Terceiro, quais as dúvidas que encontramos no texto? Por exemplo, tem gente que lê o texto bíblico e não consegue entender. Né? E é importante isso. Porque às vezes você não conseguir entender, abre fundamento para você procurar entender. Aí você anota quais as ideias que eu não consigo entender do texto. Quais? Muito importante. Tá? Porque nessas ideias aqui é que você vai, às vezes você vai montar a sua primeira, segunda, terceira aproximação do texto. Amém? Você vai também dizer, há termos e palavras difíceis no texto? Importante. Quarto. Quais os novos ensinos aprendidos nos textos? Ele vai se existe no texto alguma coisa que não havia percebido antes, porque às vezes a gente lê o texto. Tem texto que eu leio, já li umas 20, 30, 40 vezes, mas às vezes passa alguma coisa desapercebida que eu não consigo entender. E o campo hermenêutico vai ajudar a entender isso. Quais as lições que posso extrair do texto? São importantes também. Pregação, lembra o tripé da pregação? O que é prédica, dialética e retórica? Pregação é vivencial, é você ter esse feedback, é você entender isso. Ok? Quinto, o que o texto me pede para fazer? Esses são os desafios para o futuro. Já vai entrando aí, preparando o terreno para começar a fazer a aplicação. Que desafio extrair da leitura do texto? Importante. Quais são os desafios? Como parte final, sinto-me impelido a quê? Tá vendo como um estudo indutivo para a gente achar a tese, a ICT do texto que o texto fala? É legal, é importante. Então a noemática vai nos ensinar isso, uma maneira indutiva de estudar o texto bíblico. Vamos embora. A heurística é a primeira aproximação do texto. É a parte que começa a aplicação do texto. Tá bom? Vamos tentar aplicar o método aqui para a gente entender como é que funciona? Por exemplo, o texto de João, capítulo 4, versículo 42, vai falar da mulher samaritana. Né? A mulher samaritana, Jesus estava indo para Galileia e havia duas estradas, né? Três estradas, tá? A estrada do deserto, que ficava próximo à região ali de Jericó, no Mar Morto, que ia muito próximo ao Rio Jordão, subindo, atravessava o Rio Jordão e ia embora. Né? A estrada do mar, onde ficava Cesareia de Filipe, tá? E a estrada mais próxima, no qual todo judeu não queria passar, a estrada central, muito mais rápido, ganhava-se 2, 3 dias de viagem, porque eles viajavam a pé. Só que ninguém passava, nenhum judeu passava, porque ali passava por Samaria, e judeu samaritano não se bicava. Mas Jesus faz questão de passar na central. Ele tem um encontro com a mulher samaritana. Amém? Olha lá. Nós vamos entrar na fase da observação para trazer resposta para a aplicação. Amém? As perguntas que o texto faz, nós devemos responder. Quando Jesus deixou a Judéia e foi para a Galileia? A resposta está no versículo 1 ao 3. Qual o trajeto feito entre a Judéia e a Galileia? Eu já respondi para os irmãos. Está no versículo 4 e 5. Tá vendo? Eu respondi para os irmãos, mas o texto não fala que ele vai para a região central. Aí toda a construção que nós tivemos aqui da aplicação a homilética vai trazer essas riquezas que a gente já pode colocar na aplicação. O que era a fonte de Jacó? Está no versículo 6. A fonte de Jacó era um poço no qual Jacó cavou. Também a gente pode trazer na mensagem. Tá vendo? Interessante. O que era a hora sexta? Era meio-dia. Meio-dia ninguém ia andar naquela região lá, que era fervendo os cocos na cabeça, né? Está no versículo 6b. Qual a origem do conflito entre judeus e samaritanos? Está no versículo 9. Esse conflito se dá lá
na diáspora das 11 tribos que foram levadas cativos por Senaqueribe. Senaqueribe misturou todos os povos das 11 tribos. Há discussão entre eles e vai aflorar quando Neemias volta para reconstruir o templo, expulsa Sanbalat e Tobia lá da casa do tesouro e sai aquela confusão toda, né? Briga entre samaritanos ali, porque Samaria era essa pátria regional. Aí tem aquela briga toda entre eles pela política e também por causa do cunho religioso. Aí nasce ali essa briga, tá? A que esse monte referia a mulher samaritana? Havia 2 montes. Os samaritanos falavam que era um, os judeus falavam que era outro. Então são perguntas que você vai fazer, que você vai fazer a primeira aproximação do texto, é a heurística do texto. Hã? Quais a diferença entre os judeus e os samaritanos? Está no 27a. Por quê? Qual a diferença entre eles? O texto responde. São a riqueza que o texto vai fazendo para a gente achar lá o campo hermenêutico depois. Bem? Qual a razão do espanto dos discípulos de Jesus ao vê-lo conversando com uma mulher samaritana? Por que espanto? Porque Jesus era um rabino, não podia conversar com mulher. Não podia se falar com mulher, ainda mais uma mulher samaritana. Por isso que Jesus manda eles comprar pão. Vai comprar pão. Aí quando eles voltam com pão, Jesus dá um arranca-rabo nele. Ele fala assim: vocês estão comprando com pão? Os campos já estão verdes, a colheita já está pronta. A verdadeira comida e bebida é que é fazer a vontade do meu pai. Dá um arranca-rabo neles, porque eles eram. Jesus estava quebrando o cunho religioso deles e o cunho ético-moral que eles tinham a respeito das mulheres. É fantástico, Jesus. Então a gente está fazendo a heurística, a primeira aproximação. Deu para entender, irmãos? Tá ficando bom, hein? Começando a entender, a gente vai fazer uma construção fantástica aí para a gente começar a pregar muito bem em nome de Jesus. Segunda aproximação do texto, faz tudo parte da heurística, tá? A fase da interpretação. As perguntas que eu vou fazer. Por que o texto afirma que era necessário que Jesus passasse por Samaria? Porque era necessário. Está no versículo 4. Um encontro com a mulher samaritana, que se tornava a primeira missionária de Samaria. Ia pregar o evangelho em Samaria. Ia ganhar muitas almas para Jesus ali. E apresentar Jesus, tá? Como Filho de Deus. Dai-me de beber. Esse pedido de Cristo era para matar a sede ou tinha um outro objetivo? Qual seria? Tá no versículo 7. Não vou responder tudo, porque os irmãos precisam fazer esse crescimento sozinho. Amém? Qual o sentido da água viva? Versículo 10. Jesus muda o assunto e vai para o que realmente pretendia. Veja, Jesus que tira, vai para ela, chama a adoração. Ele sai da água viva e vai para a adoração. Puf. Porque um pode desvincular com o outro. Fantástico esse texto. Está no versículo 20 ao 24. Ao conversar com a mulher, Jesus quebra paradigmas. Versículo 27, como eu falei. Olha lá, o homem não podia conversar com mulher. Paradigma sexual da época, moral da época. Não podia. Judeu não podia conversar com samaritano. Paradigma racial entre eles. Aquele problema de raças que foi construída na diáspora, quando Senaqueribe leva as 11 tribos, né? Derruba em 632 antes de Cristo, ele derruba Samaria e ele leva cativo todas as 11 tribos. Rabino não podia conversar com uma mulher pregadora. Paradigma racial. Ele vem quebrando todos os paradigmas. Jesus vem quebrando um monte de paradigmas ali, né? E o campo hermenêutico nós vamos fazer junto. Eu já passei essa aula para os irmãos, né, desse texto. O campo hermenêutico é fantástico desse texto, mas nós vamos construir ele quando a gente estiver junto aí. Amém? Vamos lá. Terceira aproximação do texto. Aplicar a proforística, contextualização, campo hermenêutico. Como é que eu vou aplicar? O campo hermenêutico, o texto ele revela quais são os desafios futuros para a igreja. O campo hermenêutico vai dar isso. Você achou o campo hermenêutico, você achou 90% da mensagem. Ainda mais uma mensagem expositiva, né?
Uma mensagem expositiva. Né? O campo hermenêutico são desafios futuros para a igreja. Ele vai dar isso. Esse é o campo hermenêutico que ele vai dar. Por exemplo, o campo hermenêutico desse texto, só uma pitadinha. Tá quando Jesus fala: Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Lá no texto está um exemplo pequeno, psique, do grego. Está na revelação de Jesus Cristo, que é: eu sou filho de Deus. Quando ele fala assim: está aqui, eu me revela a ti. Esse é o campo hermenêutico. Adorar a Cristo em espírito e verdade é saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus está à procura desses, e reconhece quem é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Pra gente é muito fácil falar que nós somos no mundo cristão no Brasil, mas naquela época lá era pauleira, né? Se falar que um homem era filho de Deus, você estava se condenando ao juízo, à morte. Vamos lá, continuar? Como temos que adorar o Senhor hoje? Em espírito e em verdade. Quem é o Cristo de Deus, Filho de Deus? É Jesus Cristo. Isto é adorar Jesus em espírito e em verdade. Primeiro, como resolver a sede do mundo moderno através da água, amigo? Pregando o Filho de Deus, não tem outra. Olha o texto dando resposta para você. É uma obrigação já pro texto. Filho de Deus. O que nos impede de pregar o evangelho aos sedentos pela água viva que somente Jesus tem? O texto vai responder. Não vou fazer toda a construção aqui, vou deixar os exercícios da mente dos irmãos aí, amém? A aproximação de Jesus a samaritano nos ensina que devemos pregar o evangelho sem preconceito e amar a todos que Deus envia a nós. Jesus não fez acepção de pessoa nenhuma para a pregação do evangelho. Também não devemos fazer acepção. Quinto, que barreiras ainda nos impedem de concluir a boa nova que Deus nos enviou? Botou uma boa nova ali, tá bom, moço? Que Deus nos enviou. O texto ele nos responde. Jesus vai ter um encontro com os discípulos lá, ele vai responder isso. O que impede vocês de estar pregando o evangelho? Porque naquele momento os discípulos de Jesus eram um empecilho para Jesus pregar o evangelho para a mulher samaritana. É, pessoal, sozinho ela já recebeu Jesus com 5 pedras na mão, empatado em Jesus. Imagine com 12 apóstolos, 13 pessoas. Amém? Olha que fantástico. Olha lá. Somente o encontro com Jesus pode mudar e quebrar as barreiras. O texto vai responder isso. É fantástico a Bíblia, irmãos. Quando a gente aprende a pregar, aprende a usar essas ferramentas, fica fantástico a pregação. Amém? Vamos lá. Tipos de sermãos, para a gente finalizar essa aula aqui. Tá? Quais são os tipos de sermão? Ler, explicar e aplicar. Quais são os tipos de sermãos? Existem vários tipos de sermões, tá? Mas eu trouxe esses 7 que são os mais pregados aqui no conceito brasileiro, na nossa realidade, tá? O mais pregado de todos é, sem dúvida, o sermão temático ou tópico. Sem dúvida nenhuma, esse é o sermão mais pregado, tá? A pessoa tem um tema, todo sermão vai ser construído em cima daquele. Nós vamos ver lá na frente. O sermão devocional, sermão de casamento, um dia especial, Natal, a Páscoa, sermão devocional, sermão evangelístico, né? Quando a gente prega para ganhar almas para Jesus Cristo, todo o sermão é construído em cima dessa estrutura, né? Esses em vermelho que eu deixei são os 3 mais pregados, tá? O textual é o mais pregado também no Brasil. Já vi muita gente pregando textual. A pessoa lê 1 versículo, 2 versículos, constrói todo o tema ali, a construção da pregação em cima desses 2, tá? O sermão apologético, quando você faz uma defesa da fé. Você faz uma defesa da fé. E você usa a Bíblia para mostrar, falar, isto que nós estamos vendo aqui, que eu estou pregando para vocês, é uma realidade imutável. Somente a palavra de Deus tem essa realidade imutável e se usa na igreja. O sermão profético, né? É o sermão no qual o sermão escatológico, conclusões proféticas, né? Muito usado
muito usado em Apocalipse, quando se prega em Apocalipse. Tá faltando um aqui que eu gostaria de trazer, mas eu vou estar falando para os irmãos. O sermão bibliográfico. Eu já escutei várias mensagens sobre Paulo, que é fantástica, sobre Moisés e Abraão. São sermões bibliográficos, no qual a pessoa mostra a ação de Deus no decorrer da vida daquele apóstolo. Como Deus ele construiu a salvação, como Deus se revelou. É fantástico. O bibliográfico também. Tá? E o mais difícil de todos é o expositivo, porque o sermão expositivo dá muito trabalho para fazer. Às vezes demora 40 horas, 15 dias, assim. Nesses 40 horas você vai dividir ao dia. Tá? O problema do sermão expositivo é que o pregador tem que estar muito bem preparado, e o público que o pregador for pregar também tem que estar preparado para receber um sermão expositivo. Eu já peguei alguns sermões expositivos na igreja e a gente percebe que às vezes os irmãos não estão entendendo um sermão expositivo. Só aqueles que têm um aprofundamento bíblico mesmo maior. Tá? Mas eu gosto de estudar o sermão expositivo porque ele vai forçar você a usar todos os fatores exegéticos, hermenêuticos, tá? Tudo. E aplicativos. Ele vai deixar você cabeça quente. Mas é fantástica a maneira, porque a maneira de você construir sermão, você vai usar a estrutura toda da homilética. É isso aí, meu querido, tá terminada essa aula aí. Qualquer dúvida me chama. Tô vendo que não tá tendo muita dúvida, isso significa que nós estamos compreendendo. Quando não há dúvida, porque estamos compreendendo bem. E espero que quando a gente se sentarmos no pessoal da igreja, a gente já venha avançar cada vez mais. Bem, lembrando que cada minuto que a gente está aqui presente é único, tá? Único. Então aproveite bem, para que Deus fortaleça aí o seu ministério, para que nós venhamos crescer na obra e no conhecimento da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.